Frank, né? Martin Frank. Olá, amigo do Facebook, boa tarde. Sou Frank Martins, editor do Popular Online. Estamos aqui em mais uma conversa, mais uma transmissão ao vivo para você aqui diretamente do Facebook. Hoje conosco estamos aqui com o ex-governador do Ceará e um dos possíveis candidatos à presidência do ano de 2018, Ciro Gomes. Ciro, muito obrigado pelo convite, por ter aceito por estar aqui na redação do Popular. E aqui comigo para participar desse papo também, Marcos Nunes, repórter da editoria de política aqui da versão impressa do Popular. Gostaria de convidar vocês a participarem também deste bate-papo, enviando perguntas através dos comentários. É só acessar aí do lado, clicar, mandar sua pergunta, que nós vamos fazer aqui também, vamos repassar ao Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é advogado, professor universitário, escritor e político brasileiro. Está afiliado ao PDT, partido do qual é vice-presidente, correto? Nacional, sim. Isso mesmo, vice-presidente nacional. Ele está aqui em Goiânia e participa da primeira edição do Congresso Estadual Central dos Sindicatos Brasileiros em Goiás. O evento acontece de hoje até sexta-feira e vai abordar o atual momento político vivido no país, com ênfase no debate e na análise das reformas trabalhistas e previdenciárias. Ciro, a cerimônia de abertura conta com a sua presença, onde você vai fazer uma palestra, qual o tema é a Política de Desenvolvimento Nacional. Ao seu ver, quais são os problemas na economia brasileira e quais são os problemas na reforma trabalhista? Deixa eu cumprimentar, Frank, Marcos, a todos os internautas. O Brasil está proibido de crescer por algumas graves questões mais de fundo, mas contemporaneamente é mais simples de explicar que três fatores saltam muito gravemente a indicar providências que temos que tomar e nenhuma delas está sendo tomada. A primeira é que o passivo das empresas, do setor privado, estrangulou. Anos, décadas de juros exorbitantemente altos acabaram colapsando a capacidade de investir do setor privado brasileiro. Então, a capacidade de investimento vinda do setor privado é nula nesse momento. A segunda grave questão é o colapso das finanças públicas. Só para você ter uma ideia, apesar de toda essa amargura, estão colapsando os institutos federais de educação, as universidades estão começando a sentir constrangimento nos seus custeios básicos, o SUS já é essa tragédia que não respeita o mínimo de dignidade da família brasileira, a Polícia Rodoviária Federal está sem dinheiro para gasolina do carro, apesar de toda esta amargura, o país terminará esse ano com 150 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, antes da dívida, só entre o que a gente arrecada e gasta, nós vamos terminar o ano com 150 bilhões de reais. Vencem 480 bilhões de reais da dívida pública, uma coisa somando com a outra, nós estamos nos aproximando de fazer conta em trilhão de reais. Então, esse é o segundo fator que exige também um conjunto de providências. E o terceiro fator, é mais de fundo, é que o Brasil, descuidado de um projeto nacional, abriu mão de uma política industrial de comércio exterior, abriu mão de agregar valor aos seus produtos tradicionais do agronegócio, da mineração, enfim, nas compras governamentais, e o resultado prático é que hoje nós temos um desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro, que quando o país cresce, qualquer coisinha chega perto de 130 bilhões de dólares. Quando isso acontece, você tem um filme velho, que é a desvalorização do real, isso passa para os preços, imediatamente o governo atira nesses preços que foram inflados pela mudança na taxa de câmbio, com a taxa de juros. E aí começa o ciclo vicioso que derrubou o Fernando Henrique, deu passagem ao Lula e derrubou a Dilma, basicamente porque se desconstituiu antes do protocolo formal do golpe. O que é necessário fazer, então, na visão do senhor, para recuperar a economia? Veja, se esse diagnóstico for correto, há um conjunto de providências para cada uma dessas causas. A primeira causa, eu proponho que o Brasil, estruturalmente, traga a taxa de juros para um patamar abaixo da rentabilidade média dos negócios. E nós temos uma oportunidade de ouro que já vai se perder. Qual é a oportunidade de ouro? Nós estamos com deflação, ou seja, o que parece ser bom é péssimo como sinal de colapso econômico. Os preços estão caindo, os seus valores nominais. Portanto, nós temos uma margem extraordinária para reduzir a taxa de juros. E segundo, internacionalmente, o mundo inteiro está praticando a política inversa do Brasil para enfrentar a estagnação derivada de 2008. Ou seja, nós temos juro internacional negativo e inflação no Brasil negativa. E a taxa de juros no Brasil está em estonteantes, inexplicáveis, 10,25%
ao ano. Isso é a taxa básica que o governo paga. Reduzir essa taxa de juros rapidamente, quanto possível, sem quebrar contratos nem nada, mas no segundo plano é preciso tirar uma fração das reservas cambiais. O país hoje tem uma espécie de caderneta de poupança em dólar de 380 bilhões de dólares. Nós não precisamos dessa montanha de dólar, porque isso custa muito caro. Isso tudo vira dívida interna, paga no juro brasileiro, e as nossas reservas estão hospedadas no estrangeiro a juro negativo. Então, se a gente tirar 50, 70, 80 bilhões de dólares e criar um fundo soberano no estrangeiro, criar uma linha de redesconto para que o empresariado brasileiro, mediante um plano de investimento, troque dívida interna estrangulada no juro e de curto prazo por dívida externa de longo prazo e a juro negativo. Não é? Isso para o setor privado. O setor público precisa de uma reforma fiscal profunda, né, que vá na direção correta. Nós temos um sistema tributário muito regressivo, ou seja, ele cobra muito menos de quem pode pagar mais e cobra muito mais de quem pode pagar menos. A carga tributária relativa para os pobres chega a quase 40% do PIB. E a carga tributária para os ricos, se você botar o juro que eles recebem de volta, cai para 12% do PIB. E você tem como arrumar essa carga, especialmente em direção à tributação sobre a transmissão entre gerações, né, o imposto de heranças e doações, e você tem que devolver ao Brasil uma condição que o mundo inteiro pratica, menos o Brasil e a Letônia, que é cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Desonerar o investimento, desonerar ao máximo a relação formal de trabalho e tentar atenuar de forma mais progressiva o ônus sobre a classe média, criando alíquotas menores para o imposto de renda e maiores, né, de maneira que você alargue a faixa de alíquotas, de maneira que os salários da classe média sejam menos tributados, livrando recursos para que ela possa honrar os custos dobrados de viver. A classe média brasileira não acredita no governo para a saúde, paga plano de saúde, não acredita na escola pública do governo, paga a escola particular e crescentemente está onerada pelos custos de uma segurança que ela também já não vê o Estado como capaz de fazer. Portanto, é preciso descomprimir esse peso, né, sobre os salários da classe média e incrementar na faixa de cima das rendas mais altas, especialmente da renda especulativa, essa renda. Enfim, e botar em perspectiva um debate sobre previdência social. Não nessa estupidez que estão fazendo, mas criar um regime de capitalização em que a gente, ao invés de arrecadar da mão para a boca e pagar mó e porcamente os aposentados, a gente arrecade, hospede em fundos de investimento, criando uma emulação para a economia crescer e extraia dessa dinâmica de associar a poupança coletiva com o investimento de longo prazo, o lucro extraordinário para pagar melhor as aposentadorias. E, por fim, o país tem que entrar numa dinâmica de política industrial de comércio exterior. Só para você ter uma ideia prática, o Brasil importará este ano do estrangeiro, o governo pagando, 17 bilhões de dólares de todo o conjunto de complexo industrial da saúde. Se a gente tivesse uma política industrial de comércio exterior focada em compras governamentais, esse polo de farmacêutico de Goiás, Anápolis e vizinhança, explodiria. Né? Mas nós estamos aqui simplesmente pegando a química fina que vem de fora, já com patente vencida, e agregando muito pouco valor. E ainda o produtor brasileiro ainda se obriga a competir contra a escala internacional, contra o juro dramaticamente barato internacional e às vezes dumping. Né? Isso tudo é possível fazer. Evidentemente que isso tudo só acontece no ambiente de um projeto. Recentemente, você e a economista, que foi também ex-secretária de Fazenda daqui de Goiás, Ana Carla Abrão, proporcionaram uma discussão que ficou muito falada, tanto na internet nacional, principalmente aqui em Goiás, em um evento com estudantes brasileiros na Universidade da Pensilvânia. Você já começou a dizer aí, mas eu queria que você mostrasse também, deixasse claro os seus pontos. Qual é o seu ponto de vista contrário ao neoliberalismo praticado atualmente e principalmente praticado aqui no Brasil? No Brasil nem sequer pode chamar esse monstrengo de neoliberalismo, né? Porque um governo que existe para tirar dinheiro de quem trabalha e produz e transferir a quase R$1 trilhão, como eu já falei, para 10 mil famílias abastadas, não é propriamente um governo neoliberal. Nós precisamos privatizar, né, essa dívida pública e fazer o Estado brasileiro voltar a poder se associar com quem produz e trabalha, que é o que faz toda a gente evoluída do mundo. Mas repare, eu não conhecia a senhora. E eu fiquei assim, meio curioso, porque ela se anunciou orgulhosa de ser neoliberal. Eu tenho orgulho de criar bem meus filhos, de educar bem meus filhos, eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas assim, de ter orgulho de professar um marco de economia política é meio estranho. Sinal de quem leu pouco, na minha opinião, assim, com todo respeito, porque ela não está aqui hoje. Mas repare,
eu tentei fazê-la pensar um pouco, até disso lá, para que os alunos pensássemos juntos. O princípio neoliberal é o desmonte do Estado e vamos dizer, o desentranhamento do Estado de qualquer tarefa no domínio econômico, na crença, né, de que o mercado, no seu entrechoque competitivo, individualista, vai produzir a eficiência que o modelo pede. Ora, primeiro, nunca houve essa experiência empírica na humanidade. Por quê? Porque todas as vezes que você deixou o mercado só, e a crise de 2008 é só uma caricatura explosiva, não há mais ninguém escrevendo sobre isso depois do que aconteceu em 2008. Em 2008 a crise simplesmente mostrou os limites de um modelo de economia política que produz instabilidade, desigualdade e inequidade e crise. Você veja a Europa atolada até agora, criando uma direita fascista, hipernacionalista, hostil às migrações, que são o produto da periferia do planeta, desse jogo egoísta de vanguardas muito pequenas, que se encastelaram mesmo dentro dos países. A América do Norte está empobrecendo. A desigualdade dos Estados Unidos está aumentando. Percebe? Então você tem primeiro isso, a experiência empírica não aponta. E teoricamente, ninguém sustenta um debate de que deixado livre, o mercado vai se homogeneizar. Não acontece isso nunca. Por quê? Vamos tomar um país como o Brasil. O Brasil se financia a 1,5% de juros ao mês para descontar o duplicata aqui em Goiânia. Os americanos se financiam 1,5% negativo ao ano. Sabe o que quer dizer isso? Se você tirar $1.000 emprestado para botar no negócio nos Estados Unidos, no fim do ano você está devendo $970. Menos do que tomou. No Brasil, se você se financiar, por exemplo, no cartão de crédito, você tomou R$1.000 emprestado, no final está devendo 6 mil. Então, bota para competir uma economia sem intermediação do Estado, uma economia que se financia aos juros exorbitantes do Brasil, com a economia que se financia a juros negativos. Essa economia morre. Depois você tem a questão da escala. E isso não admite ilusões. Invariavelmente, um bem ou serviço oferecido ao mercado em gigantesca quantidade, o preço final dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou similar, em pequena quantidade. Percebe? E aí no mundo, as vanguardas globalizadas tendem a se apresentar para a competição com gigantesca quantidade. Aí a China faz uma fábrica de jeans e vende 1 bilhão de peças por mês. O preço dessa calça lá na Sulanca de Caruaru, onde não tem governo, não tem custo tributário, não tem previdência, não tem coisa nenhuma, o custo dessa calça, o preço final, é mais barato do que custa produzir lá, porque você compra pouco pano, pouco botão, pouco zíper, pouco não sei o que. Então o custo de produção é muito maior. Agora vamos misturar as três coisas. Tem uma terceira, tecnologia. Desde quando o laissez-faire, ou seja, a livre concorrência, equaliza o domínio tecnológico? Ao contrário, com a introdução de legislações draconianas de proteção de propriedade intelectual e com a sofisticação que as tecnologias tomaram, você tem 80% do valor de um carro que circula no Brasil são importados. Todos os celulares que nós usamos são importados. Toda a química fina que nós usamos, para ser mais exato, 80% dos nossos remédios, os meios de diagnóstico, é tudo importado. E aí, consequência prática, você produz um passivo a ser remunerado em dólar e não tem o dólar para pagar. Onde é que o neoliberalismo explica isso aí? É uma incongruência teórica também. Né? O senhor falamos agora há pouco... O que não quer dizer, desculpa, Marcos, que você não deu o devido valor. Eu não sou esquerdinha pouco lido. O devido valor ao mercado. O mercado já provou na história da humanidade o seu papel absolutamente respeitável, absolutamente relevante. Não for o mercado, a humanidade não tinha acelerado o seu progresso técnico, científico, as condições de conforto, de longevidade. Portanto, não está em mim satanizar o mercado como uma certa esquerda mal lida faz. O que está em mim claramente é a observação teórica e empírica de que é preciso uma economia mista, em que a livre iniciativa seja apoiada, reforçada e fortalecida, mas vigiada e enquadrada para produzir desenvolvimento. Senão ela vai produzir, de novo, concentração, desigualdade e instabilidade e crise. Minha pergunta era justamente em relação a isso. Num estado como o Estado brasileiro, em que vemos agora uma crise política e de corrupção muito grande, uma interferência forte do Estado no mercado também não daria certo. Como isso funcionaria? Marcos, não é bem assim. Veja bem, para a gente não ter atalhos, porque a vida é dura, né? E consertar um país como o nosso não é simples, muito menos com esse negócio superficial,
ridículo que, infelizmente, inferniza o debate brasileiro. Né? De alguém que foi secretário de Fazenda de um dos principais estados do Brasil e numa universidade dizer que tem orgulho de ser neoliberal, como se isso fosse um adjetivo e não um marco de economia política. E eu estava ali para discutir economia, não estou ali para disputar simpatia, haverá hora de disputar simpatia. Bom, mas repare, a corrupção no Brasil é derivada não propriamente do Estado. A Odebrecht é uma empresa privada, a JBS é uma empresa privada, a Mendes Júnior é uma empresa privada, a Andrade Gutierrez é uma empresa privada. A questão brasileira é que nós tivemos um longo período de ditadura, a nossa história é autoritária, e os controles sociais brasileiros são recém-fundados. Só em 1988 nós independentizamos o Ministério Público da tutela do Executivo. Sabia? O Ministério Público no Brasil era cargo de confiança do governador, do prefeito ou do presidente da República. Só depois de 88, com o fim da ditadura, que a imprensa é livre para dizer, e criticar, e denunciar, e devassar as safadezas, e etc, etc. E aí, mal experimentamos isso, já derrubamos o regime. Então, não tem democracia sem cidadão. São dois assuntos diferentes. O que gera corrupção, por exemplo, em 2008, nos Estados Unidos, foi 100% privada a corrupção. 100% privada. Agora, o que é que fazem os americanos? Protegem as empresas e punem drasticamente os empresários corruptos. Então, tem um bocado de gente na cadeia pela roubalheira que fez, mas o governo foi lá e financiou as empresas, porque lá funciona na prática, isso que eu estou defendendo para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente simplesmente pôr fundo de alho com bugalho, como se democracia fosse sinônimo de anarquia, como se defesa de direitos humanos fosse defesa da impunidade de bandido. Está tudo de cabeça para baixo no país. Por isso que nós precisamos devolver o debate ao seu leito, né, sóbrio. E isso é o que eu estou desesperadamente tentando fazer pelo país afora. Falando nessa questão de política, já que você citou essa questão de corrupção em empresas, relação JBS, há mais ou menos um mês, em um congresso em Belo Horizonte, você disse que era improvável a queda do Temer. Você mantém essa posição com a atual conjuntura? Eu acho que nesse episódio agora ele ainda se safa. E não se safa porque tem mérito. Eu já fui processado por ele porque eu chamei de chefe de quadrilha 10 anos atrás. O meu irmão foi processado por ele porque chamou ele de chefe de quadrilha 8 anos atrás. E, infelizmente, parte da elite brasileira não quer saber do povo, não quer saber de decência, não quer saber de nada. É por oportunismo. Então, sabe que o povo é sério, decente, que é indignado com a corrupção e manipulam para excitar o povo com essas coisas. Mas o Temer é um canalha desde sempre. Desculpa as pessoas, acham que às vezes uso palavras muito duras, mas eu estou vendo o que ele está fazendo com o meu país. E eu já sabia quem ele era e a quadrilha que o cerca. Eu conheço todos eles, de longa data. Eu fui deputado, o Temer é presidente da Câmara e o Eduardo Cunha, líder plenipotenciário do PMDB na Câmara. E era assim, todo dia tinha falcatrua, todo dia. Eu ia lá me esgoelar na coisa e tal. Eles esqueceram tudo isso para derrubar a Dilma, porque também se vulnerou muito. Agora, eu acho que na próxima denúncia ele cai. Por quê? Porque os políticos agora estão se aproximando do processo eleitoral. E a única coisa que o político tem medo é de um eleitor informado que exija dele uma providência e ele toma o oposto. E isso está começando a funcionar. Acho que, por exemplo, essa reforma da Previdência já foi para o espaço. Mas a reforma trabalhista tem chance de passar? Essa deve passar. Você sabe o que está acontecendo agora, né? Inacreditavelmente. Senado? Anarquia, baderna. Um grupo de senadoras para quem representam... Eu ia explicar agora. Não, pode falar, só para os leitores também do Popular, já deve ter acompanhado no site, nós colocamos a matéria, que alguns senadores tomaram conta da bancada. As senadoras, no ato de desobediência civil, porque também não é próprio, bem típico de baderna, de anarquia, mas defendendo o povo, neste caso, ocuparam a mesa do Senado para tentar protestar contra a consumação da reforma trabalhista que devolve o trabalho brasileiro aos valores do século XIX. Ou seja, daqui para frente o trabalho não é mais um valor cultural e socialmente mais relevante de todos, mas uma mercadoria, como meio quilo de feijão, ou de farinha, ou meia dúzia de banana. Então elas estão lá protestando e o presidente do Senado, infelizmente para minha vergonha cearense como eu, chegou lá e mandou desligar os microfones e apagar as luzes do Senado. Isso é um negócio de cinema. Cinema pastelão, naturalmente. Bom, o senhor tocou aí na questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, da forma como foi apresentada, está sendo votada pelo Senado, é boa na visão do senhor? Não. O senhor falou que isso volta é evidente que ela tem...
ela tem, desculpa te interromper. Tudo bem. Não, o que é necessário para que a reforma seja... Nós precisamos colocar esses assuntos em debate. E esse debate, como ele fere interesses, ou ele acolhe interesses, ou ele pune interesses, ele privilegia interesses, esse debate não pode ser feito de forma autoritária por um governo ilegítimo. Então é evidente que há 1000 novas fórmulas no mundo do trabalho que a legislação antiga brasileira não alcança. E as pessoas não sabem, mas essa reforma que está aí estava proposta pelo Fernando Henrique em 2011. Não, 2011 já era o Lula, 2006. Não, era o Lula. E o Lula entrou em 2003. Ele estava proposto de antes. E eles simplesmente, para apressar as coisas, fizeram, e até os próprios políticos sabem que aquilo não tem fundamento. Né? E o governo já está negociando, quer que aprove para obter o adjetivo, está se comprometendo com vários interesses de corrigir as aberrações que estão ali. Portanto, ela não resolve o problema da falta de contemporaneidade, de modernidade em relação às relações de trabalho. Mas o mais grave são 1 ou 2 artigos. Para a gente ficar mais claro, é aquele que estabelece uma categoria jurídica que não existe na literatura, eu sou professor de Direito, não existe na experiência empírica de nenhum país do mundo, que é o seguinte: eles descobriram essa maravilha. Isso deve ter sido orientação de alguma potência estrangeira, né, que estão resolvendo as coisas com algoritmo. Então é o seguinte, diz lá a lei, daqui para frente não vale mais a lei trabalhista, vale o que os trabalhadores negociaram com os patrões. Ora, nesse momento o Brasil tem 14 milhões e 300 mil desempregados. 9 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, vivendo de biscate para arranjar alguma coisa para levar para casa, correndo do rapa, né, da repressão nas ruas da cidade do Brasil inteiro. Parte importante do sindicalismo apodreceu na corrupção. Vamos ter clareza e na cooptação partidária. Sem se falar que já é lamentável a tradição baixíssimo nível de sindicalização do trabalhador brasileiro. Você vai botar o trabalhador com esta circunstância para negociar com o empresário, com uma fila de desempregado na porta, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Por isso que, desde o século XIX, a humanidade evolui e começa a considerar claramente que o trabalho não é uma commodity, o trabalho não é uma mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, que o preço seja o salário. Foi criada uma categoria nobilitante socialmente, porque é de fato a mais nobre dos valores é o trabalho. Pelo menos no meu ponto de vista, é o trabalho. O capital, ele existe para servir à renda e, portanto, ao bem-estar da população. E o trabalho é de tudo mais nobre. Depois querem aventar o trabalho de novo como se fosse uma mercadoria. Eu gostaria aqui de agradecer a participação dos nossos leitores, dos nossos amigos usuários do Facebook. Grande participação, muitas pessoas demonstrando aqui o apoio ao Ciro, falando da entrevista. E temos uma pergunta aqui, gostaria de repassar ao Ciro, de um dos nossos leitores, o Hugo Manuel da Silva. Ele pergunta: Ciro Gomes, como mudar o sistema tributário brasileiro que pesa no consumo e na produção para a renda como nos países de referência, desde Estados Unidos, Chile e a maioria dos europeus, sem, obviamente, criar uma crise fiscal no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito inteligente. Pergunta do Hugo Manuel. Que o Hugo faz, eu agradeço a ele. E a questão básica aí não é técnica. Tecnicamente, o Brasil é tão desastrado no seu modelo que as saídas para isso estão dadas. Se você fizer uma tributação mais progressiva da transmissão de riqueza entre gerações, do lucros e dividendos, você abre margem para desgravar outras categorias, especialmente o consumo popular, que sem saber paga na conta de luz 30% de imposto, paga na conta de água 25%, paga no telefone 30%, mesmo no celular, paga. E isso é igual para todo mundo. É evidente que você tem que mitigar isso e há como fazer. Nós no Ceará, por exemplo, fazemos isso na tarifa de água. Como fazemos na prática o imposto sobre heranças de Goiás ou do Brasil inteiro, na média é 4%. No Ceará é 8%. É evidente que isso dá trabalho politicamente. E esse é o grande desafio brasileiro. Portanto, eu acredito que o desafio aqui não é técnico, é político. E aí, como é que eu penso atenuar essa solução se algum dia eu tiver o privilégio de servir a esse grande país como presidente? Primeiro, eu quero propor antes, porque eles vão fazer um barulho grande, mas a gente tem que mostrar para o povo que quem é contra imposto é rico, é barão. Pobre não pode ser contra imposto, porque é de aí que vem a saúde que presta, que ele reclama e não tem, da educação que emancipará o filho dele para que ele não passe as humilhações que hoje o pai está passando, vem a segurança para tirar o espinho do medo do coração de todo mundo, que hoje generalizou-se a violência praticamente em todo canto do país. Isso tudo custa dinheiro.
E o governo não cria dinheiro, o governo tem que tirar o dinheiro das classes mais ricas para distribuí-las para as classes mais pobres. É preciso repor isso, explicar isso, né? Em seguida, é preciso negociar. Negociar, por exemplo, a superação, e esse momento ajuda. O Pacto Federativo Brasileiro está em frangalhos. Você tem 17 estados brasileiros quebrados hoje. E não é ninguém pobrezinho não, lá do norte, não, nem do nordeste. É assim, São Paulo já está com a despesa líquida maior do que a receita. Rio de Janeiro, quebradinho da Silva. Eu falo assim para não doer, né, para quem está me ouvindo, mas é muito constrangedor. Hoje eu vim ouvindo a CBN e estava lá dizendo que a Orquestra Sinfônica Brasileira, que é paga pelo Rio, está 8 meses sem receber. A bailarina principal, estou falando de cultura, né, que são informações, mas assim, a polícia está sem receber. Polícia, saúde, os aposentados. Isso é um desastre. Aí o Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado. E mais 13 estados, são 17 estados quebrados. Então você tem que dar esse passo, e eu estou propondo, por exemplo, uma CPMF com 0,38, isentando todo mundo que faz transações em cheque até R$2.000. Então todo mundo que faz transações em cheque mensalmente até R$2.000 não paga nada. Atenção, não paga nada. E isso tira 90% do povo. Para os 10% ricos, eu defendo uma alíquota de 0,38. Só para você ter uma ideia, no cartão de crédito, um rico, quando chega num jantar, num restaurante de luxo em São Paulo, se ele usar o cartão de crédito, ele está pagando mais ou menos uns 14%. Para o cartão de crédito, ele não chia. Mas para pagar para a saúde, para a educação, etc., basta 0,38. Por quê? 0,38 é assim, 1/3 de 1%. Por que chiam? Porque esse imposto é mais importante para dar transparência às transações do Caixa 2 do que de arrecadação. Embora arrecade para burro, até uma transição em que você controle o galope da dívida pública. Sim, tem margem. Ciro, outra pergunta aqui, a Elaine Moreira. Muito obrigado, Elaine, pela e por último, se o impasse persistir, eu pretendo que a gente pratique a Constituição Federal Brasileira. Mande o assunto a plebiscito e referendo para que o povo delibere diretamente. A Elaine Moreira perguntando aqui. Por favor, pergunte ao Ciro sobre o programa Bolsa Família. Qual seria a sua proposta como futuro presidente? Continuidade, aprimorar, porta de saída? Aprimorar e porta de saída. Evidentemente que quem como eu conhece a miséria de perto, eu fui nascido no interior de São Paulo, mas fui criado no interior do Nordeste e ali eu vi a miséria, a fome de verdade, não como expressão retórica. Pessoas morriam de fome e o Bolsa Família acabou com isso. O Brasil saiu do mapa da fome e isso não é trivial. Agora, não é possível se deitar em cima disso e fazer que o destino dessa grande nação seja viver dependente de uma migalha que o governo lhe paga para não ter fome. O que emancipa uma nação é o trabalho dignamente remunerado. Portanto, aperfeiçoar, melhorar e estimular a capacitação, treinamento, novos empreendimentos, para que o Bolsa Família, algum dia, ninguém mais precise dele, todo mundo viva do seu próprio suor, do seu próprio calo na mão, que é o que o nosso povo gosta de fazer. Legal. Ciro, só mais uma. Você quer fazer uma pergunta, Marcos? Mais uma questão do Bolsa Família. É uma das grandes justamente ela não ter limite de pessoas criarem independência do Bolsa Família e não incentivar a sair do benefício do Estado, não é? Como é que o senhor vê essa questão? Não procede. Ninguém que tendo a oportunidade de ter um emprego fica no Bolsa Família. A lenda de que mulheres estão tendo filho para aumentar a renda, então, completamente lenda urbana. O Bolsa Família é muito irrisório, é muito pouco. E as pessoas têm aspiração de consumo para além de 3 refeições precárias por dia. Então, o que nós precisamos fazer é acabar com essa chaga de 14 milhões de desempregados. Mas não vamos discutir um assunto desse, né? Você, 14 milhões de desempregados, cada uma dessas pessoas tem uma conta para pagar, tem um aluguel, tem um nome no SPC, no Serasa, está se humilhando de porta em porta pedindo emprego, não consegue, volta para casa, liga a televisão, lá vem a notícia da roubalheira, dos bambambam de Brasília se acertando, né, de lado a lado para não deixar a justiça funcionar. Isso é que nós precisamos botar a mão dura em cima. Né? Enquanto isso, a população tem direito de comer. Porque é muito fácil, né, a gente 3, 4 refeições, uma merendazinha no meio e tal, ficar fazendo teorias em cima da fome real. Sim. Mais uma pergunta finalizando. 16 bilhões de reais custa para 40 milhões de pessoas. É muito dinheiro? É. Mas sabe quantos bancos vão levar? 10 mil famílias vão levar? Esse ano? 150 mais 480 bilhões de reais. Bilhões de reais.
Mais uma pergunta aqui de internautas, o Cássio Lemos, perguntando, Ciro, você já comentou sobre os altos valores pagos com juros para a dívida brasileira, cerca de 12% do PIB, e o baixo valor do investimento, 2% do PIB. Menos de 2. Esse ano vai ser, se tudo orçado for praticado, vai dar 1,6, a União 0,4 e os estados e municípios todos juntos 1,2. Ele falando aqui, gostaria de ouvir de você quais os caminhos para reverter esse quadro de endividamento dos estados brasileiros, para diminuir o valor desses juros e assim aumentar o investimento nas áreas básicas. Baixar a taxa de juros, eu já tive a oportunidade de comentar nesse programa, mas repito, é uma oportunidade de ouro que não vai durar para sempre. Já esquenta a economia americana, eles vão aumentar a taxa de juros e uma porta preciosa para o Brasil vai se fechar. Ou seja, nada justifica o crime que está sendo praticado hoje de uma taxa de juros de 10,25 com o país em deflação e com um juro internacional negativo. Nada justifica isso. Pior ainda, por trás dos panos, a emissão descontrolada de dívidas muito mais caras pelo Banco Central, sem que ninguém saiba disso, em operações compromissadas que eles estão fazendo, tudo a mais pura canalice, como era um tal de swap cambial, porque eles inventam sempre um nome pomposo para meter a mão no dinheiro que falta para o hospital do nosso povo. Essa é a grande questão. Então, se você baixa a taxa de juros, a questão do fluxo atenua. Se a primeira grande providência é você atenuar o plano do fluxo. Você tem um estoque gigantesco, é preciso ter clareza que aqui não cabe brincadeira, nem bravata, nem valentias, porque essa dívida corresponde à poupança da sociedade. Ali está a caderneta de poupança da viúva, ali está o capital de giro da pequena empresa, ali está o FGTS do trabalhador. Portanto, não dá para brincar, nem ser valentão da goela para fora, só faz isso quem não entende patavina do assunto. E, infelizmente, o debate no Brasil está infestado desse tipo, né? Apologia da ignorância, da frase feita, do descompromisso com experiência. Só nosso país faz isso. Não estou entendendo onde é que queremos chegar com essa apologia do despreparo da não experiência, se oferecendo para governar um país completo como o Brasil. Eu realmente, se eu pudesse, né, eu já fui candidato 2 vezes, já cumpri minha obrigação, eu sei o que espera o brasileiro que pegasse desastre para frente para consertar. Mas eu quero fazer porque considero um imperativo moral meu de estar na vida. Mas, francamente, é cansativo esse debate. O que é que pode fazer? Conserta o fluxo com essas questões de juro e tal. E no estoque, o que você tem que fazer é ir gradualmente, com os ganhos de confiança que o país vai ter voltando a crescer, o sinal de que essa dívida volta a ter controle é dado. E aí a dinâmica de ciclo vicioso vira círculo virtuoso, em que o juro cai, promove mais crescimento, o crescimento aumenta a renda pública e o PIB aumentam, a proporção da dívida com o PIB vai caindo, que foi mais ou menos o que o Lula experimentou nos primeiros 7 anos de mandato. Queria trazer agora um pouco o discurso para o lado político, e aproveitando algumas perguntas aqui de internautas também. O Fernando Costa Moreira falando de reforma política, por que não partir para uma solução tecnológica a fim de reduzir custos de campanha? Como defender a volta do financiamento empresarial da campanha? O André Salles perguntando, gostaria muito de saber, caso eleito, como seria o seu governo no que diz respeito às suas alianças, ele falando que uma vez ficou claro o desastre no caso Dilma e Lula, apesar das boas intenções. E também gostaria de saber de você, aí essa já é a minha pergunta já, como que você viu as últimas delações premiadas da JBS e da Odebrecht, e de como o senhor acha, qual a opinião do senhor sobre esse artifício? Isso é uma coisa muito nova no Brasil. Na minha formação de professor de Direito, isso tudo era ilegal. E era causa bastante para anular um processo. Né? Esse negócio de armação pela polícia, de flagrantes, não sei o quê, papapá. Isso na tradição jurídica brasileira, isso tudo não existe. Era nulo. Pressionados pelos americanos, cada vez mais com a governança global deles, estão com gente dentro da Embraer aqui no Brasil, estão com gente dentro da JBS já no Brasil e tal. Pressionado pelo governo americano, a Dilma resolveu copiar essa legislação. E nós estamos experimentando, e há muito abuso, porque na América, onde eu também já estive, na Law School de Harvard, lá como visiting scholar por 1 ano e meio, na América ninguém dá imunidade a um bandido como esses gangsters da JBL. Ninguém dá imunidade, você faz atenuante na pena. Pessoal, desculpa, Espera, você pediu um copo d'água? Não, pedi não, mas deve ter sido o Vicente. Obrigado. O senhor está falando muito. Claro.
Então você atenua apenas se e somente se o que ele entregar for apurado. Porque mesmo na legislação brasileira, como está copiada dos americanos, a delação em si não vale nada. É o que a gente chama em direito de meramente indiciária. Então eu te dou uma pista, ó, está aqui isso aqui. Isso aqui não vale nada, até que provas outras de natureza diversa da delação sejam produzidas pelo Estado licitamente. E no Brasil está virando baderna. Então, bandido de alta periculosidade vai ao procurador da República, oferece uma coisa que rapidamente o procurador dá ele uma imunidade, isso não existe em lugar nenhum do mundo, e as operações controladas são feitas estupidamente, porque ainda está aí. Qual é a lacuna da denúncia contra o Michel Temer? A lacuna de que ele não recebeu o dinheiro. Ora, quem recebeu o dinheiro foi o intermediário dele. Por que a Polícia Federal não esperou a segunda remessa semanal? Por que não rastreou com o chip esse dinheiro até ele chegar no seu destino final? Por que o Loures, ao devolveu por 75 ou 65 mil a menos? O que houve aí? É o mesmo dinheiro? Por que não marcou as cédulas? Isso tudo é feito na América do Norte. Então, uma operação controlada é uma coisa muito séria. Se não vira armação, e aí o Supremo anula tudo. É isso que eu estou avisando. O Supremo vai, quando a imprensa parar de prestar atenção, o Supremo vai anular tudo. 30% das decisões do Moro já estão revogadas pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque tem muita luz, muito bafafá, muita zoada, muito exibicionismo, né, de procuradores, juízes, etc. E não é assim que se faz justiça. Me parece que havia um conjunto de perguntas de natureza política. A outra era a questão, se você for eleito, como você vai tratar suas alianças? O que eu tenho brincado, mas quero ser muito sério nisso, é que quem o povo eleger me obriga a negociar. Então vamos ter clareza. Se a gente elege um presidente da República cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de crença de que, apesar de todas as evidências, esse vai fazer o que está prometendo, esse tem experiência, esse está prometendo coisas com detalhe, botando número nas coisas, por favor, não bote esse presidente lá e amarre os pés e a mão dele elegendo um congresso de picareta. Isso é que nós temos que ter clareza, temos que ajudar o nosso povo a entender. Por que o Congresso é tão extensamente corrupto? Que nos elegeu a todos somos nós. Então eu, na minha campanha, se eu for candidato, vou dizer permanentemente, meu irmão, se você votar em mim, não amarre minha mão. Me dê um senador, me dê um deputado que tenha compromisso com o país. Uma decência, pesquisa de onde ele vem, o que é que ele andou fazendo. E eu vou ajudar as pessoas a saber quem é que está respondendo por picaretagem, quem é que é picareta e tal. Mas você tem como ajudar. Isso atenua o problema, mas não resolve. Por que não resolve? Porque o Brasil copiou o presidencialismo americano, sem a realidade americana. A realidade americana é de uma confederação. Todos os problemas são resolvidos localmente. Não tem um SUS nos Estados Unidos, não tem um sistema universitário federal, não tem, sabe, muito pouca coisa federal. Existe independência estadual. Isso, uma autonomia muito grande, né? Nos estados. E segundo, o sistema jurídico deles, anglo-saxão, é um sistema consuetudinário, uma palavra meio estranha, mas é o seguinte, lá não está tudo escrito, como o nosso, que é o sistema positivo. Aqui está tudo escrito, e para você mudar uma linha da Constituição, precisa juntar 3/5 do deputado, 3/5 do Senado, em 4 votações diferentes, com prazo de uma coisa com a outra. Ou seja, é feito de um sistema oposto ao americano. Então, nós precisamos ter essa clareza, né? E, dado que o impasse é lógico, porque o Congresso ele tem o monopólio do desenho das leis e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade disso. Por isso que o Brasil inventou lei que pega, lei que não pega. Então, eu estava lá como deputado, revogaram a CPMF, tirando 70 bilhões dos cofres da saúde, e mandaram obrigar a 70 bilhões de despesa maior na regulamentação da emenda 29. Então, tira dinheiro e aumenta a despesa. E o executivo que vai dormir com um barulho desse. Então, precisamos ajudar o povo a entender e, no limite, trazer o povo para decidir. Quando houver impasse institucional em temas centrais, plebiscitos e referendos, como faz a Europa, como faz os Estados Unidos, como faz o Japão, como faz, enfim, todo o país civilizado do mundo. Eu queria só te pedir uma delicadeza. Não, claro. O sinal do seu microfone parece que está dando um problema, nossos ouvintes estão reclamando aqui. Nosso técnico gostaria de trocar a pilha. Pode trocar. Sim, ele vai trocar a pilha do seu microfone. Da internet. A internet ou ao vivo, né? Nós fazemos na hora, não tem problema. Já que o pessoal deu esse feedback aqui, vamos trocar aqui.
Peço desculpas aos nossos amigos aí do Facebook. Ilhas acabam, você não pode fazer nada. Mas estou pedindo exatamente porque o papo está muito bom, a participação, a interação está incrível aqui. Gostaria de agradecer aos nossos amigos do Facebook. Muito obrigado mesmo por ter dado a dica e por ter falado. Pessoal, gostaria que vocês escrevessem aí, se falassem se está tudo ok, se agora vocês estão ouvindo o Ciro melhor. Então vamos voltar. Então, financiamento de campanha, é aí que está o nó, né? Você tem coisas muito complexas em relação a isso, que a gente também precisa, enquanto ainda é tempo, ajudar o povo a entender. O poder econômico é um dado da realidade humana. Ele existe, ponto. Ele é irremovível da realidade. O poder econômico, o poder do dinheiro, isso é uma distorção que a humanidade criou, mas parece ser um dado irremovível da realidade. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. O ser humano necessita viver em sociedade e, ao estabelecer os nexos de sociedade, precisa da linguagem organizacional da sociedade, que é a política. Ninguém pode viver sem a política, é ela que resolve tudo para o bem ou para o mal, do preço do feijão à qualidade da educação. Então, esses dois poderes, eles vão conviver. O que fazem os países anglo-saxões de moral luterana? Eles consideram que o dinheiro é um dom de Deus. Então, a moral luterana, a moral protestante, a moral pentecostal, é de que quem tem dinheiro tem porque Deus abençoou o esforço dessa pessoa. Já a nossa moral dominante no Brasil ainda é a católica. E na moral católica é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Ou seja, há uma certa satanização superficial, né, do poder econômico, do dinheiro. E isso, entranhado na nossa vida, acaba fazendo o povo entender que toda e qualquer relação de dinheiro com política é suja por definição. E não é. O sujo é você superfaturar uma obra, o sujo é você manipular uma licitação, o sujo é você pegar dinheiro público e botar no bolso. Mas você, eventualmente, por exemplo, acabei de defender aqui que o Brasil tem que entrar no processo de industrialização, que compras governamentais deveriam dirigir-se a uma compra, deu exemplo da saúde, etc, etc. Então é perfeitamente possível que empresários desse setor gostem da minha ideia, não sem necessariamente, né, nada de subalterno, nem de propina, nem de coisa nenhuma, e resolvam financiar ou cofinanciar essa minha plataforma. Isto é um dado que nós deveríamos um dia voltar a refletir com calma. Hoje, o trauma é tão violento, é tão recente essa esculhambação, né, uma outra palavra, tá aberta, que né? Não tem saída. Nós precisamos ir para uma coisa severa, módica, austera, mas temos que evoluir para uma transição de financiamento público de campanhas. E aí haverá uma pusilânime, uma vil campanha para dizer, e aí, o país que não tem dinheiro para hospital vai gastar dinheiro com campanha de político? Olha, o poder econômico existe, se a gente não quiser que ele deforme a representação política do país, e se a gente souber que a política custa dinheiro, né? Eu estou aqui hoje dando entrevista, daqui a pouco a lei me proíbe de dar entrevista, e eu só posso falar com os eleitores se eu produzir um programa de televisão que tem custos. Se eu viajar pelo Brasil, de maneira a me oferecer para o debate em todos os lugares, isso me obriga a viajar de avião, porque o país é tão grande e a campanha são 45 dias. Você passa, sabe, 1 hora em cada cidade, 5 cidades por dia. Eu já fui candidato a presidente 2 vezes. E você tem que colar um cartaz para dizer qual é o seu número em 1 milhão de portas e 1 milhão de coisas. Isso tudo custa um dinheiro. Não é? E é preciso que a gente amadureça com a sociedade isto, porque a política não tem outra saída. Se houvesse outra saída, acredito que talvez o primeiro que escapulisse por ela era eu. Eu tenho 38 anos de vida pública, nunca respondi um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Mas já enfrentei todo tipo de abuso. Todo tipo de abuso, porque eu cultivo a franqueza, não gosto de hipocrisia. Lá, quem me conhece de perto, ganhei todas as eleições e tal, mas eu agora estou nesse limite. Eu não posso fugir, vou ser candidato, tenho muito entusiasmo, mas também não vou vender a alma para ser presidente. Isso não vai acontecer bem. Falam-se de 6 bilhões para o Fundo de Financiamento Público de Campanha. Não, são 3,5 bilhões que está proposto lá hoje. Existem propostas para aumentar isso. Mas eu sou a favor de uma coisa absolutamente... Aliás, a minha proposta não tem a menor chance de passar. Eu sou a favor que a gente purgue essa transição estatizando pura e simplesmente as campanhas. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais eleitorais regionais receberiam dinheiro, nenhum partido receberia dinheiro, e eles monopolizariam o financiamento equalizado das campanhas de todos os candidatos. Evidentemente que os políticos não vão topar isso, né?
Entendi. Mais uma pergunta aqui, outra que... Isso por transição, porque o que nós precisamos mesmo é amadurecer, Sim. de maneira que a população fique sabendo, olha, tal empresa financiou tal candidato. E vai ver se tem aí alguma relação espúria, desonesta, se amanhã alguma regra foi quebrada para beneficiar essa empresa, fica transparentemente dado ao eleitor essa informação adicional. Uma questão de fiscalização da troca de benesses. Na verdade é o seguinte, nós temos uma democracia muito interrompida, a nossa realidade é autoritária. O mais longo período de vivência democrática brasileira foi esse que se interrompeu com o golpe contra Dilma, 27 aninhos. Nunca tivemos 27 anos de democracia. É preciso ter paciência, o nosso povo não é culpado disso, é a cidadania mal treinada, né? Pouco treinamento, e as pessoas são manipuladas, nós todos somos manipulados por um monopólio de mídia, um oligopólio, 5 famílias, se não fosse a mídia regional, o Brasil não teria democracia, porque a dita mídia nacional é um oligopólio nepotista, que não quer nem saber da vida do povo. Em uma entrevista recente, o deputado distrital Chico Vigilante afirmou que caso o presidente Lula não seja candidato ao partido, ele avalia como positivo uma aliança com Ciro Gomes para 2018. Como que o Ciro Gomes vê essa fala? Eu já sou tão vivido que eu vejo um misto de gratidão por as pessoas que, como o Chico Vigilante, são honestas e sinceras nisso, mas eu sou tão vivido, meu caro Frank, que é mais fácil o boi voar. Entendeu? O PT não tem natureza de apoiar ninguém. Eles têm essa visão antiga de esquerdismo monopolista, de partido único. Eles sonham com isso, né? E querem enterrar todas as outras expressões. Você, Ciro Gomes, considera o quê? Centro-esquerda? Eu sou de centro-esquerda, ou pelo menos o que eu advogo para o Brasil é uma proposta de centro-esquerda. Por quê? Nós precisamos reunir quem produz com quem trabalha, contra o inimigo da especulação financeira, que é poderosíssimo. Eles são poucos, mas controlam tudo. Controlam os partidos, controlam a mídia, né? Controlam tudo. Eles são os donos do país. E são assim desde sempre. São eles que conseguiram segurar a escravidão no Brasil, para ser o último país do mundo que aboliu essa chaga, que é fazer de um irmão nosso só porque tem uma cor diferente de pele, diferente da nossa, escravo para ser açoitado, torturado, barbarizadas as mulheres, etc, etc. São eles que fizeram aí toda a reação à Revolução de 30, que deu direito de voto às mulheres, que criou o voto secreto, né? São eles estão aí ainda. Entendi. Ciro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no live Facebook do Popular. Muito obrigado mesmo. Só relembrando que o Ciro Gomes está em Goiânia hoje, que ele participa da primeira edição do Congresso Estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros, que acontece aqui em Goiânia, e o evento vai até sexta-feira, e hoje ele participa ministrando uma palestra, Política de Desenvolvimento Nacional. Ciro, muito obrigado. Obrigado, só para dizer que eu sou homem de tanta sorte que vi agora na minha agenda que semana que vem estou de volta nessa linda Goiânia para fazer uma palestra para o Congresso Nacional dos Estudantes de Economia, que vai ser aqui. Bom gosto da meninada eu tenho. Vamos saber também. Então já fica o recado dado para quem quiser participar também, acompanhar o Ciro em mais uma participação, mais uma palestra aqui em Goiânia. Marcos, muito obrigado também. Alguma consideração final com o Ciro? Obrigado, Frank. Obrigado, Ciro, pelas suas respostas. Eu dou os parabéns a você, muito feliz pela qualidade das questões, agradeço aí aos internautas. E isso é o que nós precisamos fazer. Ninguém precisa concordar comigo. Nós precisamos debater os problemas do Brasil de peito aberto, sem preconceito, mas também sem aceitar simplificações grosseiras. Frase feita, golpe de mão, coisas só faz criar nova enganação. As coisas são sérias, são graves, o Brasil tem saída, mas não será com simplificações nem com inexperiência. Ok. E muito obrigado também a você, amigo internauta, amigo do Facebook, que compartilhou, que participou e que demonstrou aqui o interesse em mais um live nosso aqui. Muito obrigado e até a próxima.